A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14, que diz: Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhas em tempos passados, da vossa ignorância. Nós vamos ver aqui, a partir do versículo 13, Tiago ele exortando a santidade. Tiago vai nos exortar a vivermos uma vida santa e separada para servir ao Senhor. Tiago ele vai começar no versículo 13 dizendo: portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Ele está dizendo que nós devemos cingir os nossos lombos de todo entendimento do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos diz que devemos estar com a mente preparada, e prontos para agir, como um bom soldado, como alguém que está prestes, sabendo que pode ser convocado, ou até já foi convocado para a guerra. Devemos estar com a mente preparada para servir, tendo a mente de Cristo, mantendo-se alerta, e pondo toda a esperança na graça, que será dada a cada um de nós, que é dada a cada um de nós, quando Jesus Cristo ele for revelado. Então, nós devemos estar de prontidão, e com a nossa mente voltada para Cristo, não como muitos que estão se deixando levar pelas coisas desse mundo e já não tem mais a mente de Cristo, já não espera mais porque em Cristo Jesus. Quando ele diz no versículo 14, como filhos obedientes, não se deixe moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Ele está dizendo a pessoas que que se entregaram a sua vida ao Senhor, que antes viviam uma vida longe da presença do Senhor, que antes vivia uma vida do pecado, nos desejos maus, e que tiveram encontro com Cristo Jesus, tiveram contato com a palavra, foram tocados pelo Senhor Jesus, e eles assim estão sendo como todos nós somos aqui, orientados a não se deixar moldar pelos maus desejos de antes, porque o desejo do inimigo é que nós venhamos voltar à lama, voltarmos ao lugar que antes nós estávamos, no mundo, no pecado, talvez desviado da presença do Senhor, talvez até você possa se encontrar nessa situação nesse dia e você tem a oportunidade de retornar à casa do Pai. Ele diz no versículo 15, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Ele está dizendo que em toda a conduta, espírito, alma e corpo precisam ser conservados plenamente para o Senhor. Porque ele diz, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santos. O Senhor, ele é santo. O Senhor, ele é santo. Nós devemos ter cuidado para não dormir, para que não venhamos dormir, como muitos têm dormido. Mas precisamos estar sóbrios, atentos à voz do Senhor. Sóbrio, atento, e não vivendo uma vida santa e separada para o Senhor. Quando nós observamos no livro de Romanos, capítulo de número 12, no versículo 2, fala sobre a consagração a Deus. Daí ele diz, não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos ter a mente de Cristo, ter mudança de mente. Desde quando nós encontramos o Senhor, passamos a
a viver de maneira diferente, somos transformados, a nossa mente ela é renovada, né? E assim, a partir desse momento, nós passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do eterno Deus. Então ele vai dizer, Tiago ele fala, mas assim como é santo aquele que vos chamou, seja também santo em toda a sua conduta, no seu falar, no seu vestir, no teu pensar, em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos precisamos, porque o Senhor é santo. Versículo 17 diz, uma vez que vocês chamam Pai aqueles que julgam imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês, pois sabem que não foi por meio de coisa perecível, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitido por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Ele está dizendo que, né, não fomos comprados por coisas corruptíveis, né, coisas perecíveis, melhor dizendo, como prata ou ouro. Nenhuma riqueza poderia nos redimir da nossa maneira vazia, da nossa maneira vã de viver. A não ser o que foi transmitido, né? Porque através de Cristo Jesus, pelo seu precioso sangue, que como um cordeiro sem mancha e sem defeito, foi levado ao matadouro, né? Conhecido antes da criação do mundo, aquele que é o Senhor, que veio aqui, padeceu e foi revelado nesses últimos dias, a qual morreu e ressuscitou ao terceiro dia e foi nos preparar o lugar. Então nós devemos lembrar da onde saímos e quem nos tirou de lá e qual oportunidade nós estamos tendo hoje também de se firmar no Senhor. Foi o sangue precioso do Senhor Jesus e foi vertido na cruz do Calvário. Por isso nós estamos aqui. E por isso nós somos exortados a viver uma vida santa e separada, longe do pecado, longe de tudo que desagrada ao Senhor. Versículo 21 diz, por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, a partir do momento em que nós somos purificados, purificamos a nossa vida pela obediência à verdade, pela obediência à palavra de Deus, né? Visando o amor sincero, né? O amor fraternal sincero entre irmãos, né? Devemos estar com sinceridade, amando uns aos outros de todo o nosso coração. Nós fomos regenerados por Cristo Jesus. E não de algo de uma semente perecível, mas algo imperecível. Porque foi por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente, que nós fomos regenerados. Então, que nós possamos dar crédito a tudo que o Senhor tem falado e reconhecê-lo como o nosso único e suficiente Salvador. Ele diz no versículo 24, pois todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. Tudo vai passar,
mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer. Tudo pode passar, mas a palavra do Senhor, ela é imutável. Não adianta acharmos que ajustarmos a palavra à nossa maneira de viver, para que assim venha a ser agradável a nós. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela permanece. O que o Senhor falou, o que o Senhor revelou, não vai mudar. O que o Senhor fala na sua palavra é o realmente é o que nós devemos ouvir, pois Ele é o único caminho, Ele é a verdade e a vida. Não tem outro, não tem como nós ir para outro lugar. Não tem como ir para um lugar onde a palavra de Deus não está apontando. Mas devemos sim andar e ir em direção àquilo que a palavra de Deus ela está nos direcionando nesse dia. Ela permanece para sempre. Ela não muda. Então que você nesse dia entenda que a palavra ela foi anunciada a você. Ela está sendo anunciada por intermédio desse canal. Então que você realmente tenha a mente preparada e pronto para agir. A mente voltada a Cristo Jesus, a mente de Cristo. E ser obediente, ser filhos obedientes, moldado, não pelos desejos da mocidade, não pelos desejos desse mundo, mas pelos desejos das coisas celestiais. Então que o Espírito Santo de Deus nesse dia, ele fale mais e mais no teu coração, que você fique com essa palavra, em nome de Jesus.